Pois é. Eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS. E você sabe muito bem que a EDS é 10. E a EDS hoje está de volta aqui na Praia Sapinhoera, na ilha de Itacuruçá. Nós estamos falando com você de uma ilha. É um lugar super aprazível. Eu convido você a dar um pulinho aqui na Praia da Sapinhoera e conhecer esse paraíso tropical. Um lugar muito gostoso, calmo, tranquilo. Tem as pessoas que moram aqui, né? Tem uma musiquinha rolando, né? Quem é? É a Marilza, que gosta de botar umas musiquinhas antigas, que eu também gosto. E a EDS é a Estrada dos Sonhos. E a Estrada dos Sonhos está fazendo uma série, um seriado tipo Netflix. É um seriado super legal e nós estamos no capítulo 9 desse seriado. E como tem sido de praxe, eu vou colocar, antes de falar do capítulo 9, vou só dar uma palhinha do capítulo 8. Ontem a Márcia estava falando, né, que eu me estendi muito nas coisas do capítulo anterior, que foi o capítulo 7. Hoje eu vou ser mais sucinto no capítulo 8. Hoje é dia 25 de novembro e eu quero dar os parabéns para você que está assistindo esta live ou este vídeo no dia do meu aniversário. Pode mandar os parabéns, porque eu estou fazendo hoje 63 anos, né? Muito bem vividos, graças a Deus. Muito bem vividos, graças a Deus. E eu faço aniversário e quem ganha o presente é você. Essa propaganda aí não podia ser pior, né? Ô, propagandazinha sem imaginação. Mas, brincadeira à parte, hoje é dia 25 de novembro de 2021 e nós estamos aqui numa temperatura de 24 graus, aqui na Praia da Sapinhoera, ilha de Itacuruçá, Costa Verde, do Rio de Janeiro, um lugar super legal. A Rio Santos é logo aqui na frente. O ninho não pode ser bom. Estranho, né? Falar uma coisa dessa. O ninho não pode ser bom. Joaquim é meio maluco mesmo. É verdade, eu vou contar uma história para você e eu acho que essa história é verdadeira. Se tiver algum biólogo aí, né, ou algum que lida com animal... Zootecnista. Exatamente. Tem um amigo que é zootecnista. Então, me corrige se essa história que eu estiver falando tiver um pouco de ficção, ou muito de ficção, ou estiver totalmente errado. Mas a história que eu vou contar para você, que eu aprendi, é a história das águias. Tem muitas histórias das águias, mas essa é uma história assim que eu acho bem interessante. Dizem, e eu comprei essa ideia, deve ser verdade, que as águias constroem os seus ninhos naqueles penhascos altíssimos, locais muito altos. E o detalhe é que ela constrói os seus ninhos, elas constroem, né, os seus ninhos com material ali perto daquele penhasco, e muitos são espinhos, muitos espinhos. E aí tudo bem, ela cria aquela bacia, né, de espinhos, que é o ninho onde ela vai botar os ovos dela, e na hora que ela vai colocar os ovos, ela puxa do peito dela as plumas e forra aquele ninho. É a história que me contaram. Tudo bem, depois que ela forra aquele ninho todo, e o detalhe de ser de espinho é porque, se não fosse de espinho, porque nesses locais muito altos, venta muito. Então, se não fosse de espinho, aquelas plumas iam voar rapidinho, né? E aí ela faz aquele troço com
com aqueles espinhos e com aquelas plumas do peito dela, bota os ovos e choca os ovos. Aí vão nascer as águiazinhas, né? E quando essas águiazinhas crescem, aquele ninho é grande, é confortável, está todo fofinho com aquelas plumas do peito dela. E aí as avezinhas, né, as águiazinhas, elas vão crescendo e vão ficando grandes. E a mãe voa, né, caça, traz o alimento para os seus filhotes, eles vão crescendo e vão crescendo, até que eles vão formando plumas, penas, no próprio corpo deles, e já começam a bater as asinhas já com vontade de voar. E o detalhe, quando eles estão prontos para voar, olha só que a sabedoria, que a natureza, a mãe tira aquelas plumas, né? Porque aquilo ali já está bem desconfortável, né? Eles já estão ali, aquilo ali já não está legal, aqueles espinhos começam a incomodar, até porque eles estão pesadinhos, e na hora que a coisa já não está, já não tem mais, já está horrível, aí, para piorar, a mãe tira aquelas plumas que ela tinha posto. Aquilo que já não estava bom, porque eles cresceram, ficaram pesados, e aí os espinhos machucavam eles, fica agora pior ainda. Porque não tem nem aquelas pluminhas, não tem mais nada. E aqueles espinhos começam a espetar. E de tanto espetar aquelas avezinhas, elas se sentem encorajadas para darem o primeiro voo. E, amiguinho, quem fala amiguinho é o Veloso, Fernando Veloso. Um abraço aí para o Veloso. É alto o bagulho lá. Mas são aqueles espinhos que incomodam as jovens avezinhas que encorajam ela a darem aquele primeiro voo. Se não fossem os espinhos, se aquele ninho fosse confortável e a mãe botasse mais plumazinha e aumentasse e fosse ajeitando, elas não iam voar. Ou elas iam adiar o voo delas. Iam adiar o processo de crescimento delas. Iam adiar a evolução delas. E está ali. E Milena. Beijo, Milena. E é isso que acontece. Aí você pensa, mas isso, será que é verdade? Cara, vou dizer para você, eu vou contar só mais 2 histórias rápidas, porque essa aí já era suficiente. Mas para você não pensar que isso é uma exclusividade das águias, vou falar de uma outra ave que você conhece muito bem. A galinha, o frango, o pinto. Muita gente aí, principalmente as pessoas que moram em casa, já viram os bichinhos crescerem e muitas vezes dentro de um galinheiro. Aquele galinheiro que a gente chama de galinha caipira, onde tem lá as franguinhas, as galinhas, os galos. E quando nascem os novos pintinhos, e dentre esses pintinhos nascem os machos, que vão se tornando frangos, enquanto eles são franguinhos, o galo fica olhando eles de longe e não faz nada. Mas na hora que os franguinhos começam a se assanhar para namorar as galinhas do terreiro dele, velho, não presta não. Aqueles franguinhos vão levar muita bicada na cabeça. Eles vão apanhar muito. Então, aquele local onde eles crescem se torna um local ruim para eles. E aí é porque ali eles estão confinados, né? Mas se fosse numa situação assim de natureza, eles iam procurar outro terreiro para eles arrumarem as namoradas dele, porque ali naquele terreiro ia ser difícil. Ou aquele galo já está ficando velho, já não dá muita conta, e o franguinho vai e enfrenta, ou ele rapa fora. A última história, só para não...
Hã? Com os macacos também. A Márcia está falando aqui com os macacos também, com os leões também. A história dos leões é triste, né? Todos os animais, todos, no reino da natureza, eu arriscaria dizer, não sei se todos, mas a maioria acontece esse tipo de coisa. A última que eu vou contar, que eu criei abelha, já fui apicultor, e a abelha é a mesma coisa. As operárias, né, elas produzem o mel e elas alimentam as suas larvas, né, os filhotinhos das novas operárias, zangões, tudo com mel. Mas tem um grupo de abelhas que elas alimentam com geleia real. É um processo mais requintado de produção, e elas vão alimentar aquele grupinho do 5, 6, dependendo da colmeia, né, do enxame, elas vão alimentar aquele grupinho com geleia real. O que acontece? Aquelas abelhas elas crescem mais do que as outras e tornam-se rainhas. E quando essas abelhas se tornam rainhas, hoje mesmo tinha lá um grupo de abelhas, né, marimbondo, mas é o mesmo sistema. Aí a rainha cresce, aí a rainha, que é a chefe lá da colmeia, ela fica olhando, né, como é que está o crescimento daquelas rainhas novas. E aí elas têm duas opções, aquele grupinho de novas rainhas. Ou elas vão enfrentar uma delas, só pode ter uma rainha numa colmeia, ou alguma delas vai enfrentar aquela rainha, e é uma luta de vida ou morte, ou elas voam e vão embora. Quando elas voam, aquelas abelhas que estavam cuidando delas, obrigado, Zezé, pô, legal, tá aí, ganhando os parabéns aqui pelo meu aniversário. Muito obrigado, Zezé, valeu, forte abraço, pô, muito obrigado, fico emocionado. Então, as rainhas, aquelas jovens rainhas, elas têm duas opções. Ou elas vão enfrentar, se a rainha da colmeia está no auge da sua vida, né, a rainha nova não é páreo para ela, a rainha nova vai morrer. Ou então, aquela rainha nova, vendo que tem uma baita de uma rainha que vai matar ela pega e voa. E aí é o que a gente vai chamar, os apicultores chamam de enxame migratório. Então, vai procurar um topo de árvore na natureza, um local onde elas possam criar uma nova colmeia. Claro que uma apicultura racional vai fazer com que aquele apicultor, já vendo que tem aquele grupo de rainhas, na hora que elas vão crescendo, eles já vão procurando novas colmeias, né, que são aquelas caixas, e ali eles botam as rainhas, e aí eles não têm a perda de rainhas, e aí eles vão ampliando os enxames deles. Então, é assim na natureza. O ambiente caseiro, ele é harmonioso, ele é confortável, ele é gostoso até um certo ponto. Mas na natureza é interessante que não seja tão confortável. O que tem que ser... essas novas rainhas, ou esses novos frangos, ou essas novas águias, elas têm que estar muito bem fortalecidas para enfrentarem o mundo. E os nossos filhos também, eles devem ser bem preparados para o mundo, não para se eternizarem dentro da nossa casa. Porque aquela casa ali, era só um local que ele foi criado para ser preparado para o mundo. Ontem, vou voltar um pedacinho, eu vou prometer para você que eu não vou me alongar nisso, a gente estava falando que o Braga, ele tinha saído do trabalho, aí ele voltou para estudar, passou por uma faculdade de psicologia, os pais não queriam deixar ele estudar psicologia, queriam que fizesse medicina, mas ele acabou convencendo, começou a estudar, mas ele tinha vindo de um trabalho do banco, então ele não pedia mais, ele não recebia mais mesada, né, dos pais como adolescente, então ele tinha que trabalhar para ganhar a grana dele. E ele trabalhava muito, 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 muito. Dentre esses trabalhos,
Um desses trabalhos era o de auxiliar psiquiátrico. Ele trabalhava numa clínica psiquiátrica. E ali naquela clínica onde ele trabalhou, ele via que havia um potencial dele poder continuar a carreira dele naquela clínica depois de formado. Mas ele precisava ganhar dinheiro também, porque só o que ele ganhava na clínica não era suficiente para dar conta das despesas dele, de um jovem homem que queria sair, acampar, viajar, namorar, botar gasolina no carro, etc. e tal. Então, ele começou a trabalhar nesse monte de coisas. E era uma vida muito difícil, muito difícil. E dentro da casa dele, as pessoas não concordavam com ele. Achavam que ele estava vivendo uma vida que não era ideal. E os pais queriam dar a vida ideal para ele. E ele, ali dentro, ele também sentia que ele não harmonizava com a família. Eram os espinhos das águias do começo da nossa historinha. Aí você fala assim, pô, mas que coisa horrível, que família desunida. Não é uma família desunida. Até hoje, pô, foi muito... Até hoje, minha mãe está com 91 anos, está morando em São Paulo. Está falando, todo mundo sabe mesmo. Pô, tá bem pra caramba, morando lá com a minha irmã cuida super bem dela. Pô, tá bem pra caramba. Amo minha mãe, minha irmã, meu irmão. Meu irmão não gosta muito de mim, não, mas eu gosto dele. Meu sobrinho, que acabou de me dar parabéns agora para o meu aniversário, uma família normal, família como outra qualquer. Esses espinhos que acontecem, que no caso era por divergências de opiniões, e o Braga era uma pessoa de muita personalidade, ele manteve a opinião dele firme de que ia continuar trabalhando, vivendo, ia seguir a vida dele. E aquele ambiente que ele estava trabalhando, eu já estou no capítulo 9, né, onde eu falo o ninho não pode ser bom, ele trabalhava para caramba, ele ganhava uma grana legal, dava para alugar um AP. A noiva dele já estava meio namorando, meio noivo, né? Era uma relação estável, e relação estável naquela época era estável mesmo. E também trabalhava, então eles achavam que dava para pagar um aluguel, sair de casa e morar no apartamento deles, né, que eles iam alugar. Não, mas que isso, que besteira, não faz isso, espera, casa primeiro, se forma, depois você sai, para que vai sair agora? O Braga morava num apartamento enorme de grande, 8 quartos, um quarto só para som, e o outro dele, cada irmão tinha um quarto, era um conforto enorme, era uma coisa absolutamente enorme. Mas eu escrevi uma frase aqui, que eu achei super legal, que essa frase aqui, é lógico que eu não teria capacidade de escrever uma frase dessa, que eu copiei de um carinha aí, um dramaturguinho aí, em inglês, lá da época de 1600, que se chamava William Shakespeare. E um conterrâneo dele, já agora mais recente, eu acompanhei um pouquinho eu li alguns livros do conterrâneo dele, que ocupou a cadeira de Isaac Newton, já estou começando, porque eu fico emocionado quando eu falo essas coisas, que era o Steve Hawking. O Shakespeare, em Hamlet, ato 2, cena 2, ele escreveu uma frase que eu nunca mais esqueci quando eu li essa frase pela primeira vez. Ainda que eu viva numa casca de nós, posso me sentir rei do espaço infinito. Vou repetir. Ainda que eu viva recluso numa casca de nós, posso me sentir rei do espaço infinito. Stephen Hawking, que vivia encarcerado, modo de dizer, naquela cadeira de rodas, era um gênio da astrofísica. O cara era um gênio, né? Morreu agora tem pouco tempo. Ele escreveu um livro baseado nessa frase do Hamlet, né? O universo em uma casca de nós. E eu, como eu sou meio metido mesmo, eu aproveitei essa historinha que eu contei aqui para você e escrevi aqui
preferia ser rei numa casca de nós do que um súdito num espaço infinito. Aqui no texto eu não botei as aspas, porque então, é tudo corrido, né? E eu não botei, mas eu estou sendo honesto e colocando aqui para você. Eu preferia ser rei numa casca de nós do que um súdito num espaço infinito. Então, mesmo naquele conforto maravilhoso, onde eu tinha casa, comida, ele tinha casa, comida e roupa lavada, ele preferiu sair. E o velho era maravilhoso, o pai dele era fantástico. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você pode achar que é mentira, mas o Braga arrumou um apartamento ali no Rio Comprido. Era um daqueles apartamentos que tinha piscina lá embaixo, sauna, sala de sinuca, um condomínio muito legal. E ele arrumou a cobertura desse prédio, e ele tinha grana para pagar. E ele falou, vou pedir para o meu pai ser meu fiador. E falou para o cara que o pai dele, o cara da corretora, né, da imobiliária, não, seu pai vai ser seu fiador? Não, tranquilo, pode. Aí eu cheguei, ele chegou, né, e falou assim, pô, eu estou alugando um apartamento, você não quer ser meu fiador? Não, não vou ser seu fiador, você não resolveu seguir tua vida? Então segue, toca teu barco do jeito que você achar melhor. Não foi fiador. E o Braga tomou aquela ducha de água fria. Aí ele chegou lá na imobiliária e falou, olha, o meu pai não pode ser fiador, não, mas eu trouxe aqui os papéis do meu cunhado. Não, você falou que ia ser seu pai, se nem teu pai confia em você, como é que eu vou confiar? Foi assim que o cara falou, não, o cara foi educado, mas basicamente foi isso. Perdeu a cobertura. Era uma cobertura fantástica de duplex, 2 andares. E era o primeiro apartamento dele. E eu acho bacana isso, porque ele nunca tinha atrasado conta, isso é uma tradição da família, toda a família dele, ninguém atrasa conta, era uma coisa, ele sempre foi um cara sério, honrou todas as contas dele até aquele momento, sempre honrou. E o pai falou, você não quis seguir a tua vida do teu jeito, então segue do teu jeito, me esquece. Falou assim, não, mas como se fosse, né? Tá bom. Um mês depois, mais ou menos, ele falou com o cunhado, olha, eu arrumei um quarto e sala, ali também, no Rio Comprido. Ali era Tijuca? Não, Largo da Segunda-feira. Era o Largo da Segunda-feira. Rua Valparaíso. Você pode ser meu fiador nesse apartamento? Claro. O cunhado dele, cabeça aberta, gente boa, foi lá e assinou, foi lá, alugou. E ele saiu daquele apartamentaço onde ele morava, todo conforto, não precisava comprar comida, não precisava comprar nada, tinha tudo, casa, comida e roupa lavada, e mais alguma coisa, né? Livros, né? Tinha tudo. E foi morar antes de se formar e antes de casar também. E alugou apartamento. Aí tudo isso é para falar esse ponto para você. Ele vivia de bico. A noiva dele, na época da noiva, né, que tinha um emprego fixo. Ele tinha um emprego fixo. Depois ele foi trabalhar numa clínica. E nesse apartamento, se ele ficasse doente, o fato era esse, ele não ia ter como pagar aquelas prestações. Ia ser difícil. Ele ia ter que dar um jeito. Então, era assim, praticamente impossível para um garoto no Rio de Janeiro, vivendo de bico, alugar um apartamento daquele foi um ato de muita coragem. Porque se desse alguma coisa errada, ele não ia ter grana para pagar aquele troço. Então, o que eu queria dizer para você, nesse papo nosso de hoje, é que se você, o ninho não pode ser bom. Né? Então, aquele ambiente que você está sentindo que ali não está legal, tem alguma coisa te convidando para você sair, aquilo é bom. Aquelas situações que parecem ruins, elas estão sendo importantes para você dar um salto na tua vida. Esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante
é que quando você fala assim, cara, mas eu não tenho como ir para lá, eu não tenho como trabalhar na internet, eu não tenho como fazer um curso, eu não tenho, cara, mas as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, quando você está firme no seu propósito, perseverando no seu sonho, quando você está lutando por aquilo que você acredita, as coisas impossíveis acontecem, os milagres acontecem. Então, é lógico que aqui não tá havendo nenhum convite para todo mundo ser irresponsável, inconsequente, faz. Não é bem assim. Você tem que ter um mínimo de estrutura, você tem que ter assim, uma base para você dar o seu salto, você tem que ter uma intuição muito clara de que aquilo que você quer está certo, de que os sinais estão se abrindo para você seguir naquela direção, tudo isso tem que acontecer. Mas mesmo quando isso tudo acontece, você fala, cara, e se der alguma zebra? Vai. Porque, olha, eu não me lembro, assim, de sonhos que eu realizei na minha vida que foi tudo fácil, não teve problema nenhum, eu não me lembro. E na história do Braga foi assim também. Ele se arriscou, se aventurou, alugou aquele apartamento, foi e ele conseguiu pagar aquelas despesas. A gente está terminando aqui o capítulo 9, ele vivia de bico. E o detalhe é que as notas dele na faculdade não eram tão boas, não eram. Eram baixas, eram suficientes para ele passar, mas não eram 9, 10, aqueles notões que os colegas, na verdade, a maioria era mulher. Não era notão, mas ele trabalhava igual um condenado naquela clínica psiquiátrica onde ele trabalhou durante o começo da vida dele, aprendeu muito trabalhando com 40 psicólogos, neurologistas, psiquiatras, altíssimo nível, sob uma supervisão fantástica, e ele estava investindo ali na clínica e na vida dele. E quando ele sai daquele território, que era onde havia ideias contrárias que incomodavam, que lutavam, que eram uma resistência aos sonhos dele, quando ele sai e entra naquele apartamento dele, eu achei interessante outra coisa que eu coloquei aqui. Preferia ser rei numa casca de noz do que súdito num espaço infinito. Encontrou aí encontrou a cobertura na Tijuca, mas melou, né? E aí ele conseguiu um quarto-sala e partiu para o seu império, antes de casar ou antes de estar formado, contrariando a opinião de Deus e todo mundo. Agora sim, não havia em seu reino outras ideias para combater. Porque onde ele estava, na casa dele, embora fosse criado com muito amor, ele tinha resistência o tempo todo. E era um espaço enorme, fantástico, confortável, tinha tudo. Remédio, comida, tudo que ele precisasse. Livros. Quando ele sai da casa dele, é tudo por conta dele. Tudo. Tudo. Aluguel, IPTU, luz, água, gás, telefone, internet não tinha na época, tudo que você possa imaginar, manutenção do carro, tudo. Manutenção ele já pagava. Mas ali, quando ele entra naquele cubículo, que era o quarto-sala dele, ali era o império dele. Ele era o imperador daquela casca de nós. Não havia resistência se opondo às ideias dele. Ali ele tinha espaço. Eu falei, né? No começo ele queria um carro, uma barraca de camping, era o espaço que ele tinha. Depois ele foi querendo mais espaço, queria estudar no colégio dele, estar no ambiente onde ele acreditava, e ele foi para o ambiente dele, até que finalmente ele saiu de casa antes de estar formado, antes de se casar, ainda estudante de uma faculdade, o último período da faculdade, ele que pagou, não pediu mais dinheiro para o pai, formou-se psicólogo, professor e bacharel. Clínico, bacharel e professor de psicologia. Assim, tudo era contra, tudo era difícil para ele, era tudo muito difícil, mas ele precisava daquele espaço. E quando você está em harmonia com o espaço que você vive, é muito bom. As coisas, a terra é fértil, ali a terra era fértil
os sonhos deles borbulharem e se realizarem. Essa era a mensagem que eu queria passar para você, né? Ele não tinha ideias para combater naquele apartamentozinho dele, tinha pouquíssima munição, porque ele ganhava pouco, mas era o senhor dos seus exércitos e partiu em direção à sua estrada dos sonhos e seguiu em frente sempre, expandindo o seu reino e te chamando para você ir com ele. Vamos nessa? Amanhã, eu estou pegando aqui uma frase do Heisinger, física quântica também. Princípio da incerteza. Isso é um suíço, nem vou entrar no mérito do que é isso aqui, não. Mas só para dizer que o título não é meu, né? Princípio da incerteza. Então, quando um pássaro sai do ninho, ele não volta atrás. Quando uma criança sai do útero, ela não volta atrás. Então, é legal essa coisa de... Esse momento é muito legal. E quando você sai, você voa na direção de uma escuridão, porque não tem clareza. Quando você vai você vai realizar seus sonhos, você vai e não há clareza de que aquilo ali vai dar certo. Você não tem nada, não tem nenhuma garantia. É uma escuridão. É sobre isso que a gente vai falar. Ele vivia de bicos e não teria grana para pagar as contas dele se desse alguma coisa errada, mas ele foi, né? É muito legal. E a maioria dos sonhos é assim. Você deseja aquilo, mas assim, para você dar aquele passo, fala assim, eu vou tentar, eu vou me aventurar naquilo. Mas você é maluco, não está vendo que não é possível? Como é que você vai conseguir um negócio desse? As pessoas vão falar, como é que você vai conseguir? Se você não vai conseguir, não vai dar certo. Quando as pessoas falam assim, olha, se anima, hein? Porque normalmente dá certo, sim. Essa é a ideia e é isso que a gente vai falar amanhã. Beijo no coração, obrigado aí pelos parabéns. Mary, você me deu um presentão, Mary. A Mary, eu estava perguntando aqui, e eu queria a tua opinião também, a Mary escreveu, que eu estou fazendo essa novelinha, a gente está no capítulo 9, amanhã vai ser o capítulo 10. E antes eu fazia lives assim, sem sequência, né? uma história. Eu queria perguntar, e a Mary falou, cara, eu estou adorando as tuas histórias. Eu fico esperando o dia seguinte para ver o que vai acontecer na historinha. E eu queria saber da sua parte, né, se você concorda com a Mary, que está sendo interessante, se você puder colocar isso aí na historinha, eu vou te agradecer. Ou se você falar assim, não, esse negócio cansa um pouco, porque é sempre a mesma coisa. E eu não estou contando a história do Braga. Eu estou pegando uma história, que eu chamaria assim, dentro da psicologia, a gente chamaria isso de estudo de caso, e dentro desse estudo de caso, eu acho que eu estou falando um pouquinho de você. Está sendo interessante? Coloca a tua opinião, para mim ajuda. Eu devo continuar nessa linha e falar e continuar com essa série. E se você quiser acompanhar a série desde o início, vai lá no Instagram, na minha página, aí você vai ver lá, série. Aí tem lá desde o primeiro capítulo da série até essa que vai entrar hoje. Beijo grande. Bota a tua opinião, eu vou te agradecer muito, né? Você vai me ajudar muito.